Glória a Deus. Graça e paz, queridos. Amém? Podeis sentar, que bom estarmos aqui hoje. A gente vai soltar o pianinho aí, né? Muito bom servirmos ao Senhor hoje, irmãos. Já estivemos pela manhã na nossa classe. Gui já avisou aí que no primeiro domingo do mês nós vamos ter batismo. A gente estava fazendo uma pesquisa, não há nenhum indício de transição de Covid através da água. Aliás, o próprio tratamento da água, já se por um acaso houver algum tipo, que não vai ter em nome de Jesus, mas o próprio tratamento da água já a tiraria. Então eu quero lhe convidar para estarmos juntos, preparando o nosso povo, e na última terça do mês de novembro que nós estamos, vamos ter o curso de membresia para os novos membros e para aqueles que estão em transferência. E no primeiro domingo do mês de dezembro, a gente vai estar aqui numa grande festa de batismo, celebrando ao Senhor, recebendo os novos, alegres por tudo que Deus fez. Deus é bom, irmãos. E nós temos 60 dias, olha quanto tempo ainda para provar do cuidado dele nas nossas vidas nesse ano. Diga para alguém, ainda esse ano Deus vai te surpreender. Você crê nessa palavra? Amém? Nós temos vivido isso. Fora de qualquer expectativa, Deus tinha nos dado que esse ano é o ano da conquista. Nós estamos vivendo debaixo dessa palavra. E aí em março estava conversando com a irmã Luana de planos evangelísticos que nós tínhamos nas praças, de todo o projeto, de tantas coisas que nós precisamos remarcar, não desmarcar, remarcar. Eu fiquei muito feliz pelo Summit, porque nós tínhamos uma conferência, o nosso imersão, tempo para liderança, para mergulharmos no chamado, para crescermos. E conversando com o preletor, o pastor Alvin, ele disse, rapaz, eu acho que tem algo bacana que vai servir para vocês. E foram 1000 igrejas conectadas a dele, e de pastores amigos que estiveram ministrando aqui. Foi tão especial, eu quero agradecer por todos que estiveram aqui ontem. Eu fiquei muito feliz porque esse material foi disponibilizado, está lá no YouTube, Pati já compartilhou nos grupos da igreja. Quero te convidar, muitas horas, porque começou 9 da manhã, foi até 5 da tarde, então se eu não estiver enganado aí são quase 10 pré-eleições, summit de encorajamento, mas você pode tirar uma para assistir no dia, 2 para assistir no outro dia. Eu mesmo quero reassistir algumas que Deus falou muito comigo. Eu tenho certeza que você vai ser encorajado naquilo que Deus tem para a sua vida. Amém, queridos? Nós estamos nessa série, o tema da nossa série é Céus Abertos, é nos apossando de tudo aquilo que o Pai, que Jesus tem preparado para nós. Eu tenho declarado que a gente não precisa fazer nada, porque Jesus já fez. Ele deu a sua vida para que nós tivéssemos acesso. Ele se fez pobre para enriquecêssemos. Ele se fez maldito, porque a Bíblia fala que maldito aquele que morresse no madeiro. Ele se fez maldito para que toda a maldição que estava sobre nós foi transferida através da redenção. Porque quando o homem pecava no Velho Testamento, ele ia ao sacerdote e apresentava um sacrifício, e aquele sacrifício durante um tempo expurgava o seu pecado. Jesus se entregou como o último cordeiro, como última oferta por todos os nossos pecados. Então ele já pagou um preço e nós já temos céus abertos sobre as nossas vidas. Você pode dizer amém por isso? Já há céus abertos do Senhor sobre nós. Mas o que nós estamos aprendendo aqui nesses dias são prerrogativas, são condições para que a gente possa viver esses céus abertos. A gente viu em primeiro lugar, só recapitulando rapidinho aqui, que se eu quero receber os céus abertos, preciso buscar a presença de Deus. Diga, buscar a presença de Deus. A gente viu como Moisés, ele entendeu que através da presença de Deus, ele iria se conectar com o Pai. A Bíblia fala que quando ele está ali já, depois de ter passado pela crise, ele antes achava que era egípcio, apesar de ser circuncidado, ele sabia que ele era hebreu, mas ele tinha uma formação egípcia.
Depois que ele entra em crise, ele mata um egípcio, agora em Midian, pastoreando as ovelhas de Jetro. Ele agora tem uma convicção que ele é hebreu, e no deserto era comum a mata seca queimar, mas quando ele vê aquela sarça queimando, mas não se consumindo, ele é atraído. E a palavra do Senhor diz que Deus fala com ele ali. Agora, a Bíblia fala que ele buscava a presença de Deus, ele está junto com o povo, ele ia para a tenda da revelação. Ali era tão presente a glória de Deus, né? Do original é Shekinah, a glória visível de Deus. A Bíblia diz que o fogo descia, as pessoas viam a presença de Deus enchendo a tenda, e cada um na porta da sua tenda invocava o Senhor, e Deus manifestava de uma forma sobrenatural. Eles viviam milagres, eles viveram um período de 40 anos no deserto de milagres, porque Moisés havia entendido que se eu quero céus abertos, eu preciso buscar a presença de Deus. Diga, buscar a presença de Deus. Por isso nós somos desafiados ao nosso quarto secreto, ao lugar de oração, à leitura da palavra, nós temos momentos de adoração. É por isso que o inimigo vai fazer de tudo para você não orar, para você não ler a Bíblia, para você não se conectar com Deus, porque é nesse momento que ele começa a fluir, ele começa a abrir os céus para entregar aquilo que ele tem para você. Nós vimos na segunda semana que se eu quero céus abertos, eu preciso ter fé para viver o extraordinário. Diga fé. Fé, porque a gente vai estar no meio da crise, nós estamos no meio de uma crise, no meio de uma pandemia. Gideão, ele estava no meio de uma crise, os midianitas estavam matando aos poucos, todas as vezes que eles plantavam, os midianitas vinham e faziam a colheita, vinham e destruíam as plantações, vinham e roubavam o gado. E eles não tinham como prosperar, eles já tinham aberto covas, inclusive, para as suas mortes, porque ela era iminente. Mas a Bíblia diz que quando Gideão percebe todo o caos, todo o medo, ele teve fé para malhar o trigo, não no campo porque não podia, mas para malhar o trigo no lagar. Eu tenho dito que se você não pode ter o que gostaria, trabalhe com o que você tem. Diga para alguém, se você não pode ter o que gostaria, trabalhe com o que você tem. Nós não podemos durante um período ter cultos aqui como esse, presencial. Nós tínhamos um culto totalmente presencial, depois passamos a ter um culto totalmente online, e hoje nós estamos com esse culto híbrido. Mas ele não podia ter o campo, mas ele vai para o lagar. Ele teve fé, porque ele disse, mesmo no meio da crise, eu creio que Deus pode abrir os céus sobre nós. Eu quero declarar que se você tiver fé hoje, Deus vai derramar os céus abertos da vida dele sobre a sua vida. A nossa querida filha, irmã Jamília, ela ministrou aqui domingo passado, domingo à noite, eu ministrei na SEASA. A terceira chave, que foi a esperança de um futuro vitorioso. Ezequiel também estava na crise. Perceba que são ambientes conflitantes, ambientes hostis, ambientes de dificuldade. E o Senhor leva ele para um vale de morte, diz o que vês. Mas o Senhor não queria que ele visse com os olhos naturais, o Senhor queria que ele visse com olhos espirituais. Ele precisava ter esperança. O Senhor disse, se soubesse os pensamentos que tenho sobre vós. Aqui está falando da esperança sobrenatural, de esperarmos por um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. O Senhor está trabalhando por aqueles que nele esperam. Você está esperando no Senhor? E Ezequiel não teve fé para declarar, mas o Senhor disse, então diga assim, ossos secos, ouvi a voz do Senhor. E ele começa a declarar e profetiza, e ele começa a profetizar aos tendões e aos músculos, ele começa a profetizar a pele, mas ainda eram homens mortos, e ele profetiza o Espírito, e eles se levantam como um grande e poderoso exército. É tempo de nós voltarmos a ter esperança. Não no ministro da economia, não no aquecimento, na volta, não, a nossa esperança tem que estar no nosso Deus que fez os céus e a terra, aquele que vai fazer com que a sua palavra se cumpra, com que os seus desígnios prevaleçam nas nossas vidas.
E nessa série de 7 semanas, hoje nós estamos na 4ª, e o tema é a consagração em meio às batalhas. Diga comigo: se eu quero céus abertos, eu preciso me consagrar. Abra sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 5, porque a gente vai estar lendo alguns versículos. E a consagração, queridos, é o ato de eu me dedicar ao Senhor. Moody, ele disse que a consagração é como um farol, que não tem buzinas, mas o seu brilho atrai os navegantes. Quando eu me consagro a Deus, eu não faço alarde, mas em secreto, eu estou fazendo algo que vai fazer que no futuro as pessoas enxerguem aquilo que foi conquistado no secreto. A palavra do Senhor fala que o Moisés, que nós falamos na primeira chave lá, que entendeu a importância de buscar a presença de Deus. Agora Moisés passa o bastão para Josué. Ele tinha subido no monte, o Senhor tinha o levado. Agora Josué, o seu discípulo, recebe o bastão. E Moisés conduziu o povo desde lá, no Êxodo, durante 40 anos, até antes do Rio Jordão. Agora Josué assume antes do Rio Jordão. Ele faz com que o povo atravessasse o Jordão, porque ele havia aprendido quando Moisés atravessou o Rio Vermelho. Ele agora está em Gilgal. Em Gilgal ele está diante das muralhas de Jericó, das 32 nações da terra prometida. O Senhor já havia entregue aqueles homens para que eles pudessem se apossar, mas eles ainda tinham uma mentalidade de andarilhos, uma mentalidade de nômades. Os seus pais tinham sido escravos. Lembre-se que essa geração em Gilgal nasceu no deserto, porque os homens que saíram do Egito, com exceção de Josué e Caleb, morreram no deserto por causa do pecado, porque fizeram aquilo que era mal aos olhos de Deus. Mas Deus em Gilgal, Ele coloca uma palavra para Josué da necessidade de consagração, porque através da consagração eles iriam vencer a batalha. Através da consagração, as muralhas de Jericó cairiam. Através da consagração, eles iam viver céus abertos na vida deles. Para quem eu estou pregando aqui nessa noite? O Senhor quer nos convidar nessa noite para nos consagrarmos. E por que, queridos, consagrar é tão difícil? Por que é tão difícil fazer um jejum? Por que é tão difícil abrir mão de um pecado que me apraz, que o meu corpo deseja? Por que é tão difícil eu fazer parte de um ministério quando o horário não é meu, quando eu não estou na posição que eu quero? Meus filhos sempre participaram do teatro e às vezes eles chegavam meio chorosos, dizendo: mas eu não tive o papel que eu queria. E eu sempre ministrando sobre a necessidade de entender o propósito de ser um só. Se consagrar é difícil, porque quando nós nos consagramos, nós estamos matando a nossa carne. Quando eu jejuo, eu não mudo Deus, eu mudo a mim, porque eu passo a discernir o reino espiritual de uma forma diferente. Então, eu quero que você entenda hoje que o Senhor traz Josué até aquele lugar. E em Josué capítulo 5, versículo 15, o Senhor diz para ele, o comandante do exército do Senhor respondeu: tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é santo. Moisés já tinha escutado isso do Senhor lá onde eu citei, diante da sarça ardente. Quando ele pergunta para Deus: quem tu és, para que eu diga ao povo quem me enviou, o Senhor disse: diga que eu sou. Agora o Senhor, da mesma forma enigmática, está dizendo para Josué: tira as sandálias dos seus pés. No caso de Moisés, era necessário que Moisés tirasse as sandálias, porque o calçado fala dos caminhos pelos quais Moisés tinha passado como guerreiro egípcio, como príncipe do Egito. Falava dos costumes egípcios, falava da vida que ele tinha, e Deus queria trazer uma nova vida para ele. No caso de Josué, o Senhor está dizendo para ele: olha, aquilo que você já mandou fazer na vida de outros com relação à consagração, aquilo que você pediu para outros tirarem de si mesmo, agora eu quero que você tire algo de você mesmo. É tão fácil às vezes nós olharmos para o nosso cônjuge e ver a necessidade de ela tirar algo da vida dela para que o casamento mude.
Ou eu ver o defeito nos meus filhos, ou ver o problema na minha liderança, ou ver o problema no meu trabalho, ou ver o problema no bairro onde eu moro. O Senhor está dizendo para Josué: olha, eu quero que você também tire de você áreas, trabalhe em você circunstâncias, para que você possa viver aquilo que eu tenho reservado para a sua vida. A palavra do Senhor diz, queridos, e é necessário nós entendermos a importância de nós vivermos aquilo que o Senhor tem para nós. Era um costume hebreu de quando o menino chegava alguns dias de nascido, através de Abraão veio a promessa, era feita uma mini cirurgia, a pele do pênis do menino era retirado. O nome desse ato era uma circuncisão. E todos aqueles que fossem comprados como servos ou escravos precisavam passar pelo mesmo rito, para que eles pudessem entender que havia uma marca no povo de Deus, e o povo de Deus era diferente. Quando eles saem do Egito e agora estão como nômades durante 40 anos no deserto, o Senhor suspende aquele costume, porque não tinha como os meninos fazerem um resguardo, as famílias aguardar a recuperação da criança, por causa do tempo frenético, do tempo de andada. Mas agora, quando eles chegam a julgar, o Senhor diz da necessidade que eles precisavam de refazer a aliança, da necessidade de eles voltarem ao costume, da necessidade deles olharem para dentro de si mesmos. Todas as vezes que nós ceiamos, e no próximo domingo nós estaremos no culto de Santa Ceia, quando o Senhor Jesus nos ordenou a respeito da ceia, Jesus deu poucas ordenanças para nós. Aliás, ele deu duas, o batismo e a ceia. E todo de tempo em tempo nós temos feito essas duas ordenanças que ele nos deu. E quando ele diz lá, no meio do texto, ele diz no final lá: examine-se o homem a si mesmo, para que não come e beba para a sua própria condenação. O Senhor está convidando o povo a estar analisando a si mesmo. A circuncisão naqueles dias era necessário que fosse feita na carne. Hoje nós não mais nos circuncidamos na carne, mas no espírito. Nós precisamos parar e olhar para nós mesmos. Nós precisamos olhar e rever a nossa vida, o nosso coração, e arrancar de nós aquilo que ainda há em nós que nos impede. Porque consagração é um ato de entrega. Consagração é um ato onde você é oferecido a algo maior. Quando eu me consagro a Deus, eu estou dizendo: Senhor, eu não me pertenço mais, eu não estou mais no controle, mas o Senhor tem um controle da minha vida. E aquilo que há em mim ainda, que ainda quer perdurar, que ainda quer permanecer, eu decido entregar ao Senhor todos os dias da minha vida. Você ainda está comigo aí? Diga aleluia. Josué, ele tinha um grande desafio, porque os guerreiros tinham morrido no deserto. Aqueles guerreiros que tinham sido forjados, amassando barro, construindo pirâmides que eram fortes, que tinham um treinamento, morrido no deserto. Aqueles meninos que só haviam aprendido a andar seguindo uma nuvem, só tinham aprendido a ver os milagres de Deus. Agora, eles precisavam de estratégia para assumirem a terra. Josué, ele está agora com um povo que não tinha nenhum preparo, ele tinha grandes desafios, porque eram homens que cresceram num ambiente de milagres e provisão, mas não foram tocados na intimidade, porque exatamente eles não tinham passado pelo processo da circuncisão. Quando a gente, queridos, traz para a nossa realidade, quando a gente agora vê na nossa vida quantas pessoas elas deixam de receber o sonho de Deus, o projeto de Deus, de viver a vida de Deus, porque elas estão num ambiente de milagres, mas elas não permitem ser tocadas na sua intimidade. Olha para Sansão. Ele vivia um ambiente de milagre, ele via Deus o enchendo, e uma força sobrenatural através da vida dele trazia livramento. Ele vivia num ambiente sobrenatural, mas ele não permitia que o Senhor tocasse no seu caráter, que o Senhor tocasse nos seus desejos, que o Senhor tocasse na sua vida. E quem vive no ambiente de milagres, mas não permite ser tocado, ele vai viver tragédias. Olha para o que aconteceu com o filho de um dos valentes de Davi, Abinadab.
A Bíblia fala que a arca é levada para a casa de Abinadab durante 20 anos, e Uzá, seu filho, cresceu vendo a arca, mas a tendo como normal, mas a tendo como algo comum. Eu cresci na igreja, fui ensinado sobre reverência, fui ensinado sobre submissão, e fui ensinado sobre tantos entendimentos que hoje a gente tenta ensinar aos nossos filhos, às nossas crianças, aos nossos discípulos. E eu fico preocupado quando eu vejo pessoas tendo como normal aquilo que não é normal, tratando como comum aquilo que não é comum. Por isso a gente não pode perder um momento daquilo que Deus está falando no tempo da adoração, meu irmão. Não se preocupe com outra coisa, a não ser deixar Deus ministrar a sua vida e te encher de uma forma sobrenatural. Às vezes ali Deus está usando o pregador, está usando aquele que está com oportunidade para entregar tesouros dos céus, mas a gente está envolvido com outras coisas e acaba deixando de receber aquilo que Deus tinha para nós, porque nós temos como comum aquilo que não é comum. Ele está diante de uma conquista, mas aqueles homens, mesmo vendo o maná, vendo o cordonize no deserto, vendo a coluna de fogo de noite, vendo a nuvem de dia, vendo a Shekinah descendo, eles viam milagres, mas eles não tinham provado, eles não tinham sido tocados. E o Senhor coloca eles em Gilgal e diz: agora é necessário que facas de pedra sejam feitas, para que vocês possam ser circuncidados. Em outras palavras, contextualizando, é necessário que vocês expunham a sua intimidade, para que vocês possam então viver os milagres que eu tenho para a sua vida. Às vezes nós não queremos abrir mão porque dói. Às vezes é um trauma do passado, às vezes é um pecado do presente, às vezes é algo que ainda quer perdurar nas nossas vidas. Nós já sentimos o fluir da presença, o ambiente de milagres, gostamos do culto, que bênção é a célula, como é bom participar, como é bom, mas às vezes não temos permitido que o Senhor nos toque na nossa intimidade. Eu quero declarar hoje, nessa quarta chave, que Deus quer céus abertos sobre nós. Se nós, como pais que somos maus, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, imagine Ele, que é Deus. Ele tem bênçãos sobrenaturais preparadas para nós amanhã, mas hoje nós precisamos ser tocados na nossa intimidade. O Senhor disse para Josué: santifiquem-se hoje. Josué disse para aquele povo: porque amanhã o Senhor vai fazer maravilhas no meio de vós. Eu tenho declarado, meu irmão, e eu quero profetizar sobre a sua vida. Você ainda vai viver os melhores anos do seu casamento. Você ainda vai viver os melhores anos do seu chamado, na sua vida conjugal, na sua vida afetiva, no seu tempo com Deus. Realmente eu creio nisso e eu declaro isso. Deus, Ele pode fazer numa fração de segundos. Nós temos 60 dias ainda para receber grandes coisas que Ele tem a fazer na nossa vida. Mas hoje nós precisamos dizer: eu preciso me consagrar. Eu preciso me entregar. Eu preciso abrir mão. Eu falei de Sansão, ele era nazireu. O nazireu não podia consumir o fruto da vide. Ele corta caminho pelo meio das parreiras. Ele não podia estar diante de cadáveres e ele sente fome e pega o mel que está na boca do leão. Ele se prostituía. Ele não estava preocupado, ele estava no ambiente de milagres, mas ele não queria ser tocado, porque muitas das vezes ser tocado na intimidade fala de áreas que ainda nos dão prazer, fala de coisas que ainda nos permitimos fazer, mas que não agrada a Deus. Nessa hora é difícil dizer glória a Deus e aleluia, mas você pode dar um glória a Deus e aleluia aí? Eu sei que hoje, através dessa palavra, Deus quer trazer cura, Ele quer trazer consagração, Ele quer trazer bênção para a sua vida. Você pode aplaudir ao Senhor. Josué tinha uma grande dificuldade, porque os homens eram órfãos e receberam uma carga de humilhação. Olha o que diz no versículo 6. Os israelitas tinham andado 40 anos pelo deserto, até que todos os guerreiros saíram do Egito morressem, visto que não tinham obedecido ao Senhor, pois o Senhor lhes havia jurado que não veriam uma terra que prometera aos seus antepassados que nos daria, terra onde mana leite e mel.
Assim, em lugar deles, colocou os seus filhos, e foram os filhos que Josué circuncidou. Aqueles homens que estavam diante de Gilgal, eles viram seus pais morrerem no deserto por causa do pecado. Havia um espírito de orfandade, eles não haviam sido preparados, eles não haviam recebido uma referência, para que agora, através do ensinamento dos pais, através da circuncisão dos pais, eles circuncidassem os seus filhos, através dos costumes, dos ensinamentos, das histórias que os Talmudes contavam, e aquilo era passado de pai para filho, eles pudessem passar para a próxima geração, mas eles não tiveram isso, porque os seus pais morreram no deserto. Josué agora, como é que ele pode vencer com uma orfandade, com homens que haviam recebido uma carga de humilhação? Quero te dizer, meu irmão, que a gente não pode mudar o nosso passado. Pessoas foram traídas no passado, pessoas foram machucadas no passado, pessoas têm dificuldades hoje porque não ouviram um eu te amo do seu pai, ou não receberam um abraço da sua mãe, mas você pode hoje no presente tomar uma decisão de olhar todos os dias para os seus filhos e dizer: eu amo você. Você pode tomar uma decisão de não aceitar que aquilo que aconteceu no passado atrapalhe aquilo que Deus tem a cumprir na sua vida, e talvez você diga: pastor, eu não consigo, é difícil, mas a consagração vai te levar a receber a cura, para que você possa receber os céus abertos de Deus sobre você. Aqueles homens não tinham experiência na guerra, mas eles tinham a promessa da conquista. No versículo 4 do capítulo 5 diz: ele fez isso porque todos os homens aptos para a guerra morreram no deserto, depois de terem saído do Egito. Eles não eram aptos, eles não tinham experiência, mas eles tinham uma promessa da conquista. Sabe, irmãos, o Senhor já nos deu o final da história. E na final da história diz que nós somos mais do que vencedores. No final da história diz que você vai ser bem sucedido. No final da história diz que você vai conquistar a peleja. No final da história diz que você vai ser curado. E a Bíblia diz que lá não haverá mais dores, nem ansiedade, nem inquietação, mas a gente vai ter eternidade diante do Pai. Eu quero te dizer, meu irmão, celebre ao Senhor, porque no final nós já somos mais do que vencedores. Aplauda ao Senhor, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Dentro da perspectiva natural era impossível aqueles homens mentalmente abalados, com problemas emocionais. Eu vejo homens fracos, não no seu corpo, mas homens fracos na sua mente. Não tinham preparo, não tinham sido forjados. Eram esses homens que Josué tinha para poder se apoderar 32 nações, e por isso Deus os leva a Gilgal para que pudesse encerrar o ciclo e começar um novo ciclo. Gilgal significa exatamente ciclo. Deus estava colocando eles num ponto nevrágico, num lugar que era necessário ser tocado. Talvez para alguns aqui Deus esteja te pedindo hoje que você encerre um ciclo, para que Ele possa começar um novo ciclo na sua vida. Tem pessoas orando pela área emocional e o Senhor está dizendo: eu preciso que você primeiro encerre um ciclo, para que eu dê início a um novo ciclo. Tem pessoas orando pelo financeiro e Deus está dizendo: eu preciso que você encerre ciclos de maldições na sua vida financeira, na infidelidade, em áreas de como você ganha dinheiro, para que eu comece um novo ciclo de prosperidade, de bênção, que eu quero trazer sobre você. Hoje o Senhor te convida, na quarta chave para os céus abertos, a consagrar a área da sua vida e fazer uma entrega para Ele e dizer: Senhor, hoje eu quero decidir encerrar este ciclo, para que eu possa viver o novo ciclo que o Senhor tem preparado para mim. Eu quero declarar que se você tomar essa decisão hoje, nos próximos dias você vai testemunhar do cuidado de Deus, da mão de Deus, do agir do Senhor sobre a sua vida, pelo poder do nome de Jesus. Dentro dessa perspectiva, era impossível aos olhos humanos, mas era uma promessa que Deus tinha. Para nós alcançarmos a consagração, mesmo no meio da batalha, em primeiro lugar, obedeça a voz de Deus. Diga para alguém: obedeça a voz de Deus. Josué disse para aqueles homens:
O Senhor disse a Josué: faça a faca de pedra. A circuncisão era feita através do corte da pele do prepúcio, do pênis do menino. Se eu não estiver enganado, no 6º dia de vida. Então aqueles homens já eram adultos. O judeu tinha um problema muito grande com a exposição da sua intimidade diante de outros homens. Se você prestar atenção na história de Noé, a Bíblia fala que quando Noé sai da arca, ele planta uma vinha, ele faz o vinho e se embriaga com o seu vinho. E o filho Cã, quando vê o pai embriagado e nu, porque ele tinha ficado nu, porque tinha ficado embriagado, e noticia os seus irmãos. E quando o pai recobra a sua razão, fica sabendo que o seu filho viu a sua nudez e noticiou os irmãos. E os irmãos foram prudentes e vieram com um lençol de costa, para não ver a nudez do pai. E quando o pai sabe que Cã tinha visto a sua nudez, o amaldiçoa, e ele se torna servo dos irmãos, ele perde a herança. Porque o judeu tinha um problema com a sua nudez, era algo cultural. Agora aqueles homens precisavam se expor diante de outros. E mais do que se expor, Deus havia dito: faça a faca de pedra, Josué. Não é uma tramontina, não é um bisturi elétrico, não, é uma pedra sendo amolada na outra, meu. Eu fico imaginando uns obreiros tipo o irmão Melk, assim, segurando um camarada por trás. Porque para passar a faca de pedra tinha que ter alguém forte para segurar o homem. Não, aqueles homens desejaram se entregar. Ouvidor, porque se consagrar ao Senhor não é fácil. Só quem passa por um período de jejum sabe que não é fácil. Só quem abre mão de um pecado sabe que não é fácil. Só, meu irmão, quem decide dizer não para as práticas que vivia. Só o jovem que sabe quando o seu corpo queima pelo desejo sexual antes do casamento, mas ele decide dizer não porque ele está consagrado a Deus. Ele sabe que não é fácil, mas eles decidiram obedecer à voz de Deus. Se eu quero me consagrar no meio da batalha, eu preciso ouvir a voz de Deus. E quando eu escuto a voz de Deus, meu irmão, se prepare, porque você vai viver céus abertos sobre a sua vida. Aplauda aquele que tem céus abertos para você. Aplauda aquele que vai trazer bênção sobre a sua vida, que vai fazer com que você viva milagres e o sobrenatural, porque hoje você vai dizer: eu quero ouvir a voz de Deus. Não o que eu quero ouvir, mas o que eu preciso ouvir. Lá em Apocalipse diz: e quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Segundo lugar, para alcançar a consagração no meio da batalha, você precisa permitir ser tocado por Deus na intimidade do seu coração. Deixa Ele te tocar hoje. Alguns vão precisar ser tocados na área afetiva. Eu falei de orfandade aqui, quantos não tiveram o privilégio de ter um pai, de ter uma mãe? Mas eu quero te dizer que o Senhor vai levantar pais e mães espirituais, talvez já tenha levantado, para te trazer ensinamentos, para te dar direções. Deixa o Senhor tocar em áreas da sua vida hoje. A Bíblia fala que quando Elias estava em depressão naquela caverna, o próprio Deus, não foi uma teofania, não foi o anjo, o próprio Deus, vai àquela caverna para dizer: Elias. Eu tive a experiência de ouvir algumas pessoas com problemas de ansiedade, de depressão. Eu estava vendo o pastor Pascoal falando aqui, líder de uma das maiores igrejas aqui no Brasil, a PIB de lá de Curitiba. Ele dizendo que estava com um problema tão grande que quando o celular dele tocava, ele tinha ataques de ansiedade. E então Elias, que era acostumado a ver Deus de uma maneira enérgica, através de trovões, através de eventos que mostravam a magnitude de Deus, agora aquele pai, ele se manifesta, Elias, naquela caverna, vendo o momento fragilizado que ele estava passando, e não vem como terremoto, não vem como trovão, mas a Bíblia fala que vem como um vento bem suave. E Deus, entendendo o momento que Elias está passando, fala com ele e diz: filho, o que é que você está fazendo aí nessa caverna? Não é este lugar que eu tenho para você. Eu quero te convidar hoje a permitir que Deus toque na sua intimidade,
Porque quando você permite, Ele tira o medo. Porque quando você permite, Ele tira a ansiedade. Porque quando você permite, Ele lhe ajuda a vencer o pecado. Quantas pessoas eu já ouvi dizendo: eu não quero mais viver essa vida. Quantas pessoas eu ouvi dizendo: eu fui provar o mundo, eu fui tentado a viver as coisas do mundo, e hoje eu sinto saudade, mas eu não tenho forças para voltar, porque não tem permitido que o Senhor toque na sua intimidade. Hoje Ele quer tocar em você. E se você permitir, meu irmão, Ele vai tirar aquilo que tira o seu sono. Ele vai tirar aquilo que te dá inquietações. Na circuncisão o prepúcio será arrancado. E nós já vimos que isso não é necessário hoje. O que Ele quer arrancar de nós é aquilo que Ele não colocou. Em terceiro lugar, quando eu me exponho ao Senhor, quando eu permito ser tocado, quando eu me consagro a Ele, eu vou acessar os ambientes sobrenaturais. Agora que eles haviam tomado essa atitude, agora que eles haviam permitido que Josué pudesse fazer a circuncisão, agora que o Senhor queria que eles voltassem para a aliança original, a palavra do Senhor diz que Josué 5,15, que nós lemos no começo, se cumpre: tira as sandálias dos pés, porque o lugar que você está é santo. E a Bíblia diz que ele tirou. Josué disse para ele no outro texto: se santifiquem hoje, porque amanhã eu farei maravilhas no meio de vós. Sabe o que foi que aconteceu? No outro dia o Senhor deu estratégias a ele, disse: olha, vocês vão a Jericó, vocês vão tocar os chofares, vocês vão declarar louvores ao Senhor e vão arrodear as muralhas no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia. A palavra do Senhor diz que no sétimo dia, os muros de Jericó, eles tinham de 7 a 10 metros de extensão, pessoas moravam dentro do muro, mas quando eles começaram a glorificar a Deus, os muros caíram e eles entraram e tomaram posse da terra, porque eles haviam feito a consagração, que era aquilo que era necessário para que eles vivessem em céus abertos. Hoje Deus quer que você viva céus abertos. Hoje Ele quer te levar a um outro tempo. Às vezes nós chegamos a momentos da nossa vida que o Senhor nos convida a pararmos. A Bíblia fala que Paulo, ele orava ao Senhor e dizia: Senhor, esse espinho na carne me cura. E o Senhor dizia para ele: a minha graça te basta. Alguns estudiosos dizem que era um problema de cegueira, outros dizem que era algum tipo de enfermidade que ele havia adquirido através dos espancamentos que ele recebeu tantas vezes. Mas aquela fragilidade o levava a encontrar a consagração ao Senhor. É no momento onde nós estamos mais fracos que nos tornamos mais fortes, porque nos aproximamos de Deus. Perceba que todos esses ambientes que eu tenho sido aqui nessas últimas semanas são ambientes hostis, são ambientes de inquietação, são ambientes de guerra. Mas o Senhor nos convida hoje a voltarmos para o ambiente original, a voltarmos para o lugar que Ele tem reservado para nós, para nos apossarmos de tudo aquilo que Ele tem reservado para a nossa vida. Se consagre a Ele hoje. Entregue o seu coração a Ele hoje. Decida viver tudo aquilo que Ele tem preparado para você hoje. E se prepare, meu irmão, para o sobrenatural do Senhor na sua vida. E se prepare para coisas extraordinárias que Ele quer cumprir em você e através de você de uma forma excepcional, pelo poder do nome de Jesus. Não é mais tempo de nós vivermos, irmãos, atrás daquilo apenas que Deus quer agregar sobre nós. Ele podia hoje trazer uma cura instantânea, Ele podia hoje intervir na nossa necessidade, mas Ele está usando essa circunstância para nos amadurecer, Ele está usando essa circunstância para nos fazer crescer. Aqueles homens não precisavam parar em Gilgal, aqueles homens não precisavam sentir dor no ato da circuncisão, mas o Senhor queria ensiná-los o ato da entrega, o ato da consagração, o ato de confiar nele, o ato de diminuir para que ele pudesse crescer. E hoje ele nos convida a nos entregarmos para ele. E eu quero te dizer, meu irmão, ele tem céus abertos para a sua vida. A promessa, ela é real quando nós nos colocamos na condição necessária, nas prerrogativas necessárias. Depois que Josué priorizou a consagração dos homens, o Senhor o coloca no ambiente de milagres. E então Deus ordena a bênção. Hoje Ele quer trazer isso sobre nós.
Hoje Ele quer nos fazer viver tudo aquilo que Ele tem preparado para nós. Todos nós precisamos nos desfazer de algo diante de Deus. Por isso, não só esteja disposto a acessar os ambientes sobrenaturais, mas também ser obediente às ordens que Deus tem entregado para você hoje. Eu quero perguntar, você está pronto hoje a se consagrar? Diga aleluia. Eu quero concluir esta palavra, irmão. Tome a decisão de obedecer a Deus hoje, de se consagrar hoje. Davi, depois de ele ter reconquistado a presença de Deus, nós cantamos aqui, lá em Salmos, ele declara: sonda-me, ó Deus, vê se há em mim ainda algum caminho impuro, vê se há em mim ainda alguma sombra de iniquidade. Ele não queria, ele queria se consagrar todos os dias, ele queria se analisar todos os dias, ele não queria que houvesse mais nada na vida dele que o impedisse de viver neste ambiente que ele tinha visto da presença de Deus, do livramento de Deus, das conquistas de Deus. A consagração foi a resposta de obediência de Josué à voz de Deus. Josué decidiu obedecer ao que Deus havia mandado ele fazer. Hoje Deus te convida a se consagrar a Ele. Que nós possamos, queridos, permitir que o Senhor nos toque para que a gente venha alcançar aquilo que Ele tem preparado para nós. Josué capítulo 5, versículo 15 diz: tire as sandálias dos pés, porque o lugar que você está é santo. Fique de pé nessa noite em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Eu quero convidar o louvor. Eu quero declarar o cuidado do Senhor sobre a sua vida, a mão do Senhor sobre a sua vida. Eu quero te convidar a orar hoje, a dizer: Senhor, eu não quero mais me expor a um ambiente de milagres sem me consagrar, mas eu quero hoje me consagrar para que este ambiente me leve à conquista daquilo que o Senhor tem reservado para mim. Feche os seus olhos. Enquanto está se baixando o fundo musical, feche os seus olhos. E vamos estar adorando ao Senhor. Deixe o Senhor falar com você, irmãos, através dessa canção. Comece a orar hoje. Comece a contar para Ele e a dizer: Senhor, eis-me aqui. Eu amo o Senhor. Eu quero te entregar hoje, Senhor, esta área da minha vida. Olha para o meu coração. Neste lugar. Olha para áreas que há em mim, Senhor. Eu preciso de Ti. Onde o pecado é perdoado e as culpas são levadas, eu quero estar neste lugar, onde o amor não se esfrie, o fogo não se apague. Em Tua presença, Senhor Jesus, em Tua presença. Diga isso a Ele. Eu quero estar, Jesus. Eu quero hoje ser tocado por Ti, ó Deus. Santo Espírito, faça a sua oração de entrega a Ele. Eu me rendo ao Teu agir, meu anseio é. Eu quero permanecer, Senhor. Permanecer em Teu amor, em Tua presença,
quero fazer uma primeira oração. Você que diz: eu quero hoje me consagrar ao Senhor, eu quero hoje me entregar a Ele, eu não quero mais tentar na força do meu braço, mas eu quero dizer: Senhor, eu sou Teu. Senhor, eu quero, Pai, viver as benesses daqueles que se entregaram, daqueles que fizeram uma aliança contigo, ó Deus. Eu quero te convidar hoje a dizer: Jesus, eu sou Teu. Assim como Josué, ele não olhou para as suas forças, ele não olhou para as forças dos soldados, ele não olhou para a expertise daqueles homens, mas ele olhou para o Deus que ele servia, e o Senhor o levou a tomar atitudes de entrega, atitudes de consagração, que os levaram à vitória. Eu quero te convidar hoje a se entregar para Ele. Você que deseja receber Jesus, que deseja voltar para Jesus, faça um sinal com a sua mão, porque eu quero orar por você. Eu quero que hoje você viva o cuidado de Deus, eu quero que você hoje viva os sonhos de Deus, tudo aquilo que Ele tem reservado para a sua vida, tudo aquilo que Ele tem sonhado para você. Você está aqui nesta noite e quer fazer esta oração, você diz: eu quero receber Jesus, eu quero voltar para Jesus. Faça um sinal com a sua mão, eu quero orar por você. Alguém hoje aqui? Vem para Jesus, se consagra a Ele. Santo Espírito, aleluia. Santo Espírito, eu me rendo ao Teu agir, meu anseio em Tua presença, Senhor, em Tua presença, Senhor, em Tua presença, em Tua presença, Senhor, em Tua presença. Você que nos assiste hoje, se você quer tomar a decisão por Jesus, digite na sua tela aí: eu recebo Jesus, e a equipe vai entrar em contato com você. Eu quero fazer uma segunda oração hoje. Você que mesmo em Jesus, aqueles homens que entraram ali, eles já tinham uma aliança com Deus dos seus pais, mas eles precisavam ali renovar uma aliança, eles precisavam ali ratificar algo que já tinha feito, eles já tinham feito através dos seus pais. Talvez você diga hoje: eu já tenho Jesus, mas eu preciso me consagrar de novo, eu preciso entregar esta área da minha vida, eu preciso entregar o meu coração, eu preciso expor a minha intimidade. E hoje, através dessa decisão, Ele quer encerrar um ciclo e começar um novo ciclo. Através dessa área que você entrega para Ele, alguns na área moral, outros na área financeira, outros na área ministerial, outros nos sonhos. Ele está esperando uma atitude sua, uma entrega sua, para que então Ele possa agir, para que então uma chave vire e Ele venha entregar aquilo que Ele tem sonhado para você. Você que recebeu esta palavra hoje, diz: Senhor, eu preciso, fecha os seus olhos, eu quero orar por você, Pai. Eu oro, Senhor, por cada um dos teus filhos, daqueles que estão aqui, daqueles que estão de casa, e eu declaro um novo tempo agora, através da consagração, através da entrega. Alguns estão entregando a sua própria vida, outros estão se santificando, outros estão confessando pecados, outros estão dizendo: eu não praticarei mais isso, ou eu preciso voltar, eu preciso voltar à prática das orações, eu preciso voltar à prática da palavra, eu preciso voltar a servir ao Senhor, eu preciso voltar. E hoje eu decido me consagrar, hoje eu decido não receber a bênção, não apenas os céus abertos, mas eu quero me consagrar, eu quero hoje estar na posição, eu quero viver os sonhos de Deus, eu quero me preparar para a conquista, eu quero sonhar aquilo que Ele tem preparado para a minha vida. Eu declaro sobre você
você um novo tempo, sobre a sua casa, sobre a sua vida com Deus, sobre os seus sonhos, sobre o seu ministério, um novo tempo, sobre as feridas do passado. Seja curado hoje, porque hoje você decide se consagrar, porque hoje você decide viver um novo tempo, um novo tempo, um novo tempo, um novo tempo, pelo poder do nome de Jesus. Santo Espírito, Se consagre a Ele, se entregue a Ele, diga para Ele: eis-me aqui. Meu anseio é permanecer em teu amor, Na tua presença, Senhor. em tua presença, Senhor, em tua presença, em tua presença, Senhor, em tua presença. Você recebe esta palavra, aplauda o Rei da Glória. Aleluia. A consagração vai te levar para um outro nível. A consagração não muda Deus, a consagração muda você. E te coloca na posição que Deus quer, para que então Ele ordene a bênção. E você viva aquilo que Ele tem reservado para a sua vida, para a honra e glória do nome de Jesus. Amém, queridos? Oramos no culto da manhã por muitos aniversariantes. Você está fazendo aniversário esta semana, nesses dias. Nós queremos orar por você. Amém? Tem alguém fazendo aniversário? Glória a Deus. Quero avisar que terça-feira é a nossa terça profética, é um tempo de ativação. O culto começa um pouquinho mais cedo, como o Gui avisou aqui. 19 horas os intercessores estarão aqui. Você que tem uma causa, você que crê em milagres, você que quer vir buscar aquilo que Deus tem preparado para você, a partir das 19 horas já vai ter um ambiente de oração e de adoração aqui, de busca pela presença. 19h30 os levitas dão continuidade à adoração. E às 20 horas nós vamos receber uma palavra profética. Eu tenho certeza que vai ser sobrenatural aquilo que o Senhor tem reservado para a sua vida. Você crê nisso? Amém? Quarta, quinta e sábado nós estamos nas nossas células, onde a gente vai estar ruminando essa palavra. Na quarta mensagem da nossa série Céus Abertos. Não deixe, de se preparar. Na terça-feira a gente disponibiliza o PDF no nosso grupo de líderes, mas tem a versão impressa na terça-feira à noite, você pode estar pegando aqui. Amém? No sábado, não se esqueça, cadê as mulheres, as varoas valorosas aí? Diga aleluia. Sábado tem culto de mulheres, Você não pode deixar de estar aqui, vai ter cantina, pessoal que vem do trabalho aí, Estamos preparando uma retomada aí da nossa cantina, é muito legal, e você vai estar investindo na obra do Senhor, no cuidado, no avanço da casa do Senhor. Não deixe de estar aqui sábado, vai ter a pastora Jéssica Leodora, ela é pastora, ela também é psicóloga, Deus usa muito ela, e aí eu tenho certeza que a adoração, tudo que vai ser feito aqui, vai ser uma bênção para a honra e glória do nome de Jesus. Estamos nos preparando para o batismo. Você que está se preparando para o batismo, converse com o seu discipulador, converse com o líder da sua célula, com os professores da escola ministerial, porque a gente vai ter o curso de membresia na última terça desse mês. Você que está se preparando para o batismo, você tem que passar pelo curso de membresia. Você que está vindo por transferência, tem que passar pelo curso de membresia, porque no primeiro domingo do mês de dezembro, nós vamos estar em festa aqui, fazendo batismo e membrando essa turma que está chegando aí, para agregar na nossa família. Vai ser uma bênção para a honra e glória do nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos orar agradecidos ao Senhor por tudo que Ele fez no dia de hoje, por tudo que Ele ainda tem para nós, entregando para Ele as primícias, não só do domingo, não só da semana, mas de todo o mês de novembro. Eu tenho certeza que novembro vai ser sobrenatural, porque você começou dando para Ele a primeira porção, e Ele vai ter algo reservado para a sua vida, pelo poder do nome de Jesus.
Amém? Nessa oração final, vamos continuar orando pela irmã Cláudia, vamos continuar orando. Temos alguns que não estão aqui porque estão em quarentena, porque estão de casa acompanhando, e a gente crê na visitação de Deus agora, na cura. Se você está aqui ou se deixou alguém enfermo em casa, eu tenho certeza que você vai receber a sua porção, para a honra e glória do nome de Jesus. Pai, nós oramos agora, Senhor. Pai, toma a vida da irmã Cláudia, toma, Senhor, ainda aguarda, Senhor, pela cirurgia. O Senhor pode curá-la, o Senhor pode liberar também a cirurgia. Como igreja, nós oramos pela tua filha agora, Senhor. Nós oramos pelos aqueles que estão de quarentena em casa, nós oramos pela recuperação. Visita-os, traz o teu favor, a tua mão, a tua presença. Se alguém enfermo em casa, ou se alguém enfermo aqui, ou se alguém enfermo que nós deixamos no nosso lar, nós declaramos: seja curado agora no seu corpo, nas suas emoções. Eu declaro a provisão financeira, eu declaro a visitação na família, eu declaro a mão do Senhor agora trazendo milagres, cura e maravilha. Seja visitado pelo Senhor e receba a sua porção. Nós profetizamos sobre novembro, cremos nos milagres, cremos nos recursos, cremos no livramento, cremos no escape, cremos nas direções de tudo aquilo que o Senhor tem reservado para nós nos últimos 60 dias do ano. Traz a tua mão sobre nós. Eu profetizo que aquilo que não vivemos até aqui, o Senhor pode cumprir, Senhor, ainda nesses dias, para o teu nome ser glorificado. Muito obrigado pelo privilégio de estarmos juntos, ser conosco. Manifesta a tua glória sobre nós, e que esses céus sejam rasgados e seja notória a tua glória, a tua vida, a tua bênção, o teu favor sobre nós, pelo poder do nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que Ele tenha misericórdia de ti, sobre ti Ele levante o seu rosto e te dê a paz. Beijo no coração, amo vocês, vá na paz.